Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Nesta tarde eu quero compartilhar essa mensagem contigo. Nós estamos em feriado de carnaval e eu queria falar sobre um pouco sobre esse assunto, sobre essa festa pagã, que nós sabemos que é um culto prestado abertamente a entidades. Embora muitos não tenham essa visibilidade e não consigam enxergar isso, mas na verdade isso não é de hoje. Nós sabemos que quando os filisteus eles prestavam culto a Dagon, lá tinha orgias, lá tinha imoralidades sexuais, tinha depravações, tudo que a gente vê hoje no carnaval, a gente vai ver os filisteus, dentre outros que prestavam culto pagão, como a igreja, como a cidade de Éfeso, antes da igreja ser aberta lá, onde muitos foram salvos, a deusa Diana, a deusa conhecida como a deusa da sensualidade, da sexualidade, e aonde tinha essas festas, aonde tinha essas orgias. Carnaval é isso. Pastor, por que o senhor fala com muita propriedade? Eu tenho propriedade para poder falar, porque há mais de 19 anos atrás, numa época dessa, eu estava lá no carnaval. E eu sei que tem orgias, eu sei que tem prostituição, brigas, violência, morte, enfim, tudo que o diabo gosta. Só que hoje, o carnaval, ele não está como na minha época, está mais escancarado. Os cultos pagãos em adoração a Satanás. Você vê que a abrição, você vê os vídeos, a abrição do carnaval, você vê que está abrindo com símbolos de magias, símbolos de feitiçaria, ou seja, muitos não estão percebendo. Teve até incorporação do ano passado, este ano também certamente tem, e a gente vê que é algo que aonde o inimigo está cada dia mais ganhando força. E o pior de tudo, eu sei que os irmãos, os que acompanham mais as redes sociais, não é todos, estão vendo aí pastores no meio. Eu vou ler a palavra já já. Pastores que estão no meio. Eu vi um vídeo que eu fiquei escandalizado, de um pastor fazendo a oração da abertura do carnaval, dizendo que estava ali para poder se alegrar, que não é pecado. Como que não é pecado? Aonde tem drogas, bebidas, orgias, sexo fora do casamento, traições, violência, brigas e toda sorte de destruição a gente vê naquele lugar. A gente vê. Então, como que... Não vou atribuir a um pastor uma pessoa dessa. É que nem eu falo, o título está aí. O escândalo são demais nesses últimos dias, irmãos. Eu falo aqui no canal constantemente. Sei que muitos dão ouvido, talvez outros também não dão ouvido, não sei. Mas uma coisa é certa. Jesus está voltando, irmãos. Olha em sua volta. Olha o que está acontecendo. O pecado está tornando uma coisa normal. O que não é anormal, hoje se normalizou. Olha para a igreja. Uma jovem disse que ia para o carnaval e quando ela olhou no espelho, o Espírito Santo falou com ela. Ela disse que foi o Espírito Santo. Coloca uma sainha mais grande, porque tu vai para o carnaval e não vai com a saia tão curta, põe uma saia mais grande. Evangélica, assim diz. Eu falo para os irmãos, igrejas que de vez ir fazer evangelismo, de vez orar, a gente, irmãos, nesse ano não estamos na rua lá evangelizando, não estamos lá, não estamos falando de Jesus lá, estamos em oração, estamos em propósito pelas vidas que estão no carnaval, cegas, sem conhecimento da verdade, ou outras conhecem, mas não praticam. Então, se a gente não vai,
Mas a gente fica em oração como em Atos 12, em versículo 5, a igreja orava pela libertação de Pedro. Deus teve misericórdia, enviou o anjo e libertou Pedro. Deus pode ter misericórdia. E muitos que o diabo estava traçando matar nesse carnaval, Deus pode poupar e pode dar mais uma nova oportunidade, mais uma chance. Como eu, há uns anos atrás, eu não estava lá pulando carnaval, e hoje eu não estou na presença de Deus orando por essas pessoas, orando por essas vidas. Agora o que nos revolta é a gente ver igrejas, a gente vê denominações que estão com atitudes de seitas, porque são seitas, porque não tem cabimento um negócio desse. Ir lá para o meio do carnaval, não vai evangelizar, não vai falar de Deus e vai entrar na onda de uma festa conhecida como a festa da carne. É totalmente contradizente com a palavra, porque nós andamos em espírito e não andamos na carne. Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Agora eu te falo quantos cristãos nessa época estão no carnaval e quantos que se afastam da presença de Deus. Aí quando passa o carnaval, volta, e os que não voltam. O diabo tem enganado, tem cegado muitos nesses últimos dias. E o que nos revolta é a gente ver a igreja que não ora e que também não está lá evangelizando. A gente não está lá evangelizando, mas nós estamos aqui, a igreja está em oração, estamos clamando. Eu fui dormir tarde, orando pela igreja, orando pelas almas, orando, apresentando as vidas que estão no carnaval, clamando a Deus, para que a misericórdia de Deus se manifesta. E muitos não fazem propósito para que Deus venha neutralizar as forças da maldade. Eu vi um bruxo, irmãos. Esse bruxo está testemunhando, está falando, eu sou bruxo, o bruxo falando. Até eu compartilhei esse vídeo no grupo da nossa igreja. Esse bruxo está falando assim, eu sou bruxo, mas eu não vou no carnaval, porque portais são abertos para legiões de demônios, demônios que às vezes ficam presos, mas no carnaval portais são abertos para eles poderem ser soltos. E o bruxo falando, eu não vou no carnaval, eu fico em casa. Um bruxo adorador de Satanás diz que não vai no carnaval porque portais são abertos. Então a gente observa uma verdade, irmãos, e a gente analisa tudo isso. Ah, pastor, está dando êxito. Eu estou falando da proporção da cegueira espiritual de muitos que não conseguem enxergar, que não conseguem ver, que não conseguem observar isso, irmãos, e ver como uma coisa normal. Eu sei que muitos podem falar, ah, mas é um bruxo que está falando. Irmão, é um bruxo que falou, porque ele tem um conhecimento, ele trabalha por esse lado, com entidade. E ele falando nessa entrevista que por que ele não ia no carnaval. Estou pegando um gancho aqui, porque hoje muitos estão atribuindo aquilo que é abominação aos olhos de Deus como uma coisa normal. Agora ele mesmo falando, eu sou bruxo e eu não vou no carnaval. E por que muitos crentes estão indo no carnaval? É onde é que vem um confronto. Então, a gente devemos analisar e observar, irmãos, que o negócio está tão feio em nossos dias atuais, que só Deus. Eu quero ler aqui uma passagem bíblica e mostrar para vocês que esse culto pagão, que hoje o carnaval é um culto, adoração a Satanás. Orgias, adoração a Satanás. Sexualidade, adoração a Satanás. Sensualidades, expor o corpo, expor a nudez do corpo. Uma frase que eles usam, no carnaval é liberal. Ou seja, tudo um rito que é a adoração a Satanás. Um ritual que louva ao diabo. E como que um cristão vai fazer parte de um negócio desse, irmão? E tem um bocado lá
Eu estou aqui resumindo. Ah, pastor, está criticando. Criei uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva. Por que construtiva, pastor? Porque eu estou criticando algo que é errado com o objetivo das pessoas abrir a visão espiritual e nós, como igreja, se posicionar, que está com a visão aberta, orar por essas vidas, por essas almas, abrir a visão espiritual. Então, que não é o objetivo de acusar, de condenar, de julgar, não. Que é o objetivo de alertar. Não confunda alerta com julgamento. Porque hoje tu prega uma mensagem de alerta, tu está julgando. Tu prega santidade, tu está julgando. Tu prega renúncia, tu está julgando. Tu prega a palavra de Deus, tu está julgando. Tudo é julgamento para o povo hoje em dia. Uma mensagem de alerta, de advertência, não é julgamento. Eu não estou condenando. É a palavra que nos condena e nos julga. A gente só alerta. No capítulo de Êxodo 32, versículo 5, e Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Arão tinha um conhecimento da verdade. Arão tinha um conhecimento que Deus tirou o povo do Egito, que o povo vivia do Egito, e que lá tinha deuses pagãos e festas que é impropícia aos olhos de Deus. Aí Arão, Moisés sobe para o monte, fica no monte e demora a descer. O povo então fala que Moisés é morto. O que é que o povo faz, irmãos? O povo fala: não, nós precisamos de um Deus, porque eles viram isso no Egito. Eles viram isso, irmão. O problema de muitos que, por ter vivido na prática ímpia, aí não, vamos pegar o que a gente viu lá no mundo e botar dentro da igreja que vai dar certo. Porque o povo quer carnalidade, o povo quer festa. E tem muita gente que está dentro de uma denominação que quer festa, que quer folia. Que aquele espírito do Egito, aquele espírito do Egito não saiu dele, continua nele. Ele quer festa. Nós temos festa santa, adoração, louvor a Deus. Não festa da carne, irmãos. A gente vê que eles falam, nós queremos, faz um Deus. Por que um Deus? Porque lá no Egito eles viam deuses levantados por uma humana. Então eles queriam uma estátua, eles queriam uma imagem para poder adorar. Olha para o carnaval, o número de estátuas, de imagem que tem. Isso se repete, irmão. A gente vê que o diabo ainda não muda a sua estratégia. O diabo continua agindo do mesmo jeito, querendo as mesmas coisas. Só muda as reações. Mas a estratégia do diabo sempre foi a mesma: ser adorado, ser reverenciado. Fazer o povo deixar de cultuar a Deus para cultuar ele, e o povo ainda achar que está fazendo algo certo. O que Arão fala? Amanhã vamos fazer festa e vamos cultuar quem? Ao Senhor. Fazer festa ao Senhor. Onde que é o Senhor, irmão? Um bezerro de ouro. O povo pegou os seus adornos, pegou os seus pertences que tinha, e aqueles adornos virou símbolo de idolatria e símbolo de adoração, a qual eles fizeram um bezerro. Fizeram um bezerro. Aí escute, a gente observa que tem coisas que Deus permite. Sempre até eu falo isso, né? Quando o povo se desfez dos adornos, tudinho, e fez o bezerro de ouro, o povo pegou todos os seus pertences, brinco, tudo, e fez um bezerro de ouro. Aquilo que eles usavam, eles fez o bezerro de ouro. Se tornou um símbolo de idolatria. Mas conhece a contextualização do texto, que Moisés desce. Moisés fica irado. E quebra o bezerro, derruba, enfim. Uma coisa boa nisso aí teve. Porque os adornos saíram do meio do povo. Saiu os adornos, aquilo que é objeto até mesmo de idolatria e de luxúria, saiu de uma vez por toda. Tem hora que Deus permite o mal para poder cortar aquilo que às vezes está nos afastando de Deus ou está prejudicando nossa vida espiritual, e Deus permite às vezes até um mal para poder cortar de uma vez por toda aquilo que nos afasta dele ou aquilo que ele vê que pode nos prejudicar espiritualmente. Mas enfim, voltando aqui, nós observamos o quê? Que o povo está lá. Aí amanhã fazemos festa ao Senhor. Ou seja, muitos que nem ouvi o pastor falando, o quê? Nós estamos aqui celebrando uma festa, estamos se alegrando. Deus é alegria. Deus gosta de festa. Ele falou isso.
Deus gosta de festa, Deus é alegria. Vamos celebrar aqui, não é ficar aqui apontando religião A e B. Estamos celebrando e adorando ao Senhor desse século. Quando ele fala ao Senhor, ele não fala o Senhor Jeová, ele não fala o Senhor Jeová Rafá, ele não fala o Senhor Deus, o grande eu sou, ele fala o Senhor, ao Senhor. Então, a expressão que muitos usam hoje, que estão dizendo que Deus é alegria, que o carnaval é algo poder alegrar, e usando essa expressão ao Senhor desse século, não o Senhor Deus que fez os céus e a terra, ao Senhor ou aos deuses desse século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a qual os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Você entendeu? Que os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas pastor, o Evangelho está lá, é incrédulo, não vive a palavra, está em um posicionamento de incredulidade. Aí o que o povo faz? Aí você pega o capítulo 32 do livro do Êxodo, aí você vai estudar o que o povo fazia durante essas festas. Foi tanto que quando Moisés chega, o povo, você pode estudar a fundo, o povo estava, pessoas sem roupas, pessoas estavam nuas, estavam tendo orgias, tendo práticas sexuais ali mesmo. Perdeu a vergonha, como muitos dizem a linguagem do carnaval. No carnaval a gente perde a vergonha da cara. Perde não é só a vergonha da cara, não, perde é tudo. Porque muitos tiram a roupa, muitos ali mesmo. Observa, se eu fosse botar algumas cenas do carnaval aqui, eu tenho vergonha. São cenas impropícias, cena que desperta até curiosidade em pessoas que às vezes tá oscilando na fé, que às vezes nunca conheceu isso, não conheceu o carnaval, nunca teve lá. Cenas obscenas, o povo obstinado de coração. A Bíblia fala isso no contexto aqui. Olha, irmãos, observa se isso aqui, que Deus vai abominar, que Deus vai recusar. Irmãos, é tão sério, olha para tu ver, o povo está lá, adorando bezerro de ouro, tá o bezerro e festa e comida e bebida, o povo está embriagado, o povo já estava um bocado nu, muita gente nua, gente fazendo orgia, práticas sexuais, o povo estava ali. Aí quando Moisés desce, Moisés não ouve barulho de adoração não. Moisés não sente mover de Deus não. Ele ouve barulho de festa pagã. Diz o texto que Moisés fica furioso. Aí, ó o que diz a palavra do Senhor. No versículo 8, eis o capítulo 32, versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição perante ele, e se inclinaram e sacrificaram e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Versículo 9. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. É um povo obstinado. Irmão, veja bem que, olha o que Deus fala, Moisés não estava vendo a profanação quando ele estava no monte. Moisés não estava vendo as liturgias, as carnalidades, o culto, a adoração ao bezerro e tudo que o povo estava fazendo um culto pagão, em adoração aos deuses do Egito, ao Deus pagão. Escute, mas Deus fala: eu vi este povo. Deus estava vendo a profanação, Deus estava vendo a obstinação desse povo, Deus estava vendo. Aí, agora pois deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e consuma, e eu farei de ti
uma grande nação. Escute, aqui Deus está falando para Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou trazer um furor, uma destruição sobre esse povo. Irmão, se não for a graça, a misericórdia de Deus, e porque tem alguém orando por almas que estão no carnaval, irmão, o furor de Deus vem contra esse povo. Por isso que em carnaval tem destruição em massa. Tem as mortes que a gente vê e as que a gente não vê. A destruição que a gente vê de lares, de família, que a gente fica sabendo, e que as reportagens. E as que a gente não vê. É destruição em massa. Famílias são destruídas. O corpo de muitos são destruídos. Pega AIDS, pega doença. Vários tipos de doença. O povo pega no carnaval. É uma destruição em massa. Como que eu vou ser complacente com as atitudes deste povo? Como que eu vou ser complacente com as atitudes de algo que Deus reprova? Que é algo que é abominação aos olhos de Deus, irmão. Eu não posso ser complacente com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece, abomina o pecado. O Senhor fala a Moisés, eu vou destruir com esse povo. Eu vou acabar com essa festa deles. Eu vou trazer o meu furor sobre eles, Moisés. E de ti eu faço outra nação. De ti eu faço um outro povo. Deus aqui está tão irado com o povo, com a atitude deles, porque se tem uma coisa que Deus fica irado, é o adultério, é a prostituição. É a pessoa deixar de adorar a Deus para poder adorar outros deuses. Jeremias capítulo 3 fala que isso é prostituição e adultério. O Senhor vai dizer, vocês se prostituíram com outros deuses, deixando de me adorar, e foi adorar outros deuses. Isso é prostituição, é adultério diante aos olhos de Deus. Traição diante de Deus, deixando de adorar o Deus verdadeiro, de cultuar o Deus verdadeiro, para poder cultuar, ou seja, muitos cristãos estão cometendo esse ato. Estão cometendo isso diante do Senhor. Porque estão fazendo o quê, pastor? Estão cultuando a outros deuses, que lá tem muitos deuses. Isso acontece hoje. Observa essa verdade. Você vê que às vezes a gente vê em carnavais que pega fogo, vem a destruição. Sabe o que é isso? Às vezes é o furor de Deus. Aí Deus permite. Deus permite vir muitas coisas, doença, peste, morte, porque o povo está em um lugar que não tem nada a ver com Deus e Deus está longe desse lugar. O pastor lá disse que Deus estava lá, Deus não está lá não. Deus não está no meio disso não, que Deus estava vendo. Deus vê, mas Deus não estava no meio. Aí deixa eu correr aqui, vamos para o final. Aí, ó o que diz. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, no verso 11. Seu Deus, suplicou o Senhor seu Deus. Ó Senhor, porque acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força, com forte mão, porque há de falar os egípcios, e dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra, tornar-te da ira do teu furor, arrepende-te desse mal contra o teu povo. Aí, versículo 13, lembra-te, ele vai falar, lembra-te de Abraão, de Isaac. Observe que Moisés, ele vai interceder. Oh Deus, poupa o povo. Livre o povo. Guarde esse povo. Dê mais uma oportunidade, dê mais uma chance. Moisés revela o amor que ele tem pelo povo. Moisés revela que há jeito para o povo. É por isso que o nosso objetivo não é aqui falar assim, tem que morrer mesmo, tem que ser... Não. Não é esse aqui o objetivo, não. Você não viu ninguém falando isso aqui. Tem que morrer. Não. A gente ora para que Deus venha salvar. Para que Deus venha libertar.
para que durante aquele carnaval ali alguém possa ser tocado, alguém possa abrir a visão, ter um testemunho de irmãos que no meio do carnaval foi tocado. Falei assim, rapaz, isso aqui não é para mim não. Olha isso aqui. Deus só me deixa eu sair daqui, que eu vou te servir. Saiu do carnaval, foi embora e hoje é servo de Deus. O que é isso, pastor? Orações da igreja que está na terra, que está clamando. Lá tem um filho que a mãe está de joelho pela vida dele. Lá tem um filho pulando carnaval que o pai está de joelho pela vida dele. Lá tem uma mãe, lá tem um pai que o filho está de joelho pela vida dele. De uma forma em geral. Tem pessoas lá que os parentes estão lá, mas está orando. O filho está lá pulando carnaval, mas está a mãe, Senhor livra, Senhor guarda. Então, o posicionamento nosso como igreja, hoje, nós estamos em oração, estamos em propósito de jejum e de oração, para Deus poder libertar as almas, para Deus poder livrar das garras do diabo, para Deus poder salvar, libertar, abrir a visão espiritual daqueles que estão lá, e eles poderem enxergar que o carnaval não tem nada a ver com algo normal. Que o carnaval é um culto pagão, é um culto de sacrifício, porque morre muita gente, destruição, tem sacrifício no carnaval. Então, irmãos, eu te aconselho ao mesmo, nós como igreja estamos posicionados, eu como liderança estou posicionado, estou orando, para que Deus venha poupar, para que Deus venha livrar, assim como Moisés, quando eu falei assim, eu vou destruir. A tua oração pode livrar alguém que está lá, que Deus já deu muitas oportunidades, como Deus deu para o povo de Israel, e o povo mais uma vez pecou contra Deus, mais uma vez foi adorar bezerro. E Deus falou assim, rapaz, vou permitir o diabo ceifar, vou permitir o diabo levar, mas através da oração, Deus poupa, Deus pode poupar. Joel capítulo 2, versículo 17, que os sacerdotes, ministros, chore entre o alpendre e o altar e interceda pelo povo, para que Deus poupa, para que Deus livre. Amós por 3 vezes orou para Deus poder poupar o povo, e Deus poupou o povo. Abraão, ele fez uma intercessão de oração pela cidade de Sodoma e Gomorra. Não destrói, Senhor, meu sobrinho está lá, Ló está lá. O que aconteceu? Deus livrou Ló. Deus livrou a sua casa. Ló e as suas 2 filhas saíram em vida. Só a mulher de Ló que olhou para trás, quis voltar e acabou morrendo. Se tornou-se uma estátua de sal. E o que é isso, pastor? A sua oração tem efeito, irmão. Creia no poder da oração. Deus não poupou a cidade, mas Deus poupou quem Abraão amava. Talvez muitos podem morrer no carnaval, mas se você orar, Deus vai poupar quem você ama que está lá no meio. Deus pode levar o teu parente, o teu filho, o teu primo, o teu marido, o teu filho, a tua esposa. Porque hoje, irmão, muitos estão no carnaval, mas nós é orar. A minha oração como liderança, ela não é seletiva, ela é coletiva, é para todos. Deus livra, Deus guarda. Mas talvez você pode fazer sua parte, seu filho está lá, seu parente está lá, Deus livra ele, Deus guarda, Deus salva ele, Deus liberta ele, porque a minha visão de liderança é orar por todos. É orar por todos, interceder por todos. Mas talvez você não é liderança. E você não vai estar pecando se você não orar por todos que estão lá. Se você orar a Deus, está lá o meu filho, está lá a minha filha, livra eles, dê uma chance para ele, dê uma oportunidade para ele, que se Deus salvar teu filho, salvar tua filha, através deles, outros vão ser salvos também, outros vão ser alcançados. Quantas vezes eu ia para o carnaval e a minha irmã ficava orando, Deus guarda o meu irmão, Deus livra o meu irmão, Deus faz a obra na vida do meu irmão, salva ele, Deus me salvou, Deus me resgatou. E quantos, irmãos, multidões, irmão, de almas já foram alcançadas por meio da minha vida. E continuam ainda multidões de almas sendo alcançadas por intermédio da minha vida, o que Deus fez na minha vida, está fazendo por meio da minha vida. Então a minha oração como liderança é por todos. A sua
talvez é seletiva, mas não deixe de orar. Nós estamos posicionados, a MPV está posicionada, orando, clamando por estas almas que estão pulando o carnaval, para que Deus venha livrar e para que Deus venha salvar e dar uma nova oportunidade a todas elas. Estamos fazendo nossa parte, faça a sua também. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, seu comentário que você achou, nos ajude a alcançar mais vidas. Você que não é inscrito, vai lá, se inscreve em nosso canal e seja notificado. Todos os dias tem uma mensagem de Deus para abençoar a tua vida. Amém?